Existe um tipo de verdade que a gente passa a vida tentando ignorar. Não porque ela é difícil demais, mas porque, quando a gente olha diretamente para ela, tudo ao redor muda de lugar. Jean-Paul Sartre dizia que nós estamos condenados a ser livres. E de alguma forma, essa frase parece conversar com cada detalhe da nossa vida, com aquelas escolhas que a gente adia, com as decisões que pesam nos ombros e até com o silêncio que aparece quando ninguém pode escolher por nós. O curioso é que no Brasil, essa liberdade ganha um peso diferente. Aqui, cada passo parece mais profundo. Cada caminho exige coragem. E às vezes, a gente sente que está navegando sozinho, mesmo quando está cercado de gente. Mas existe algo nessa frase, algo quase escondido, que pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Porque se você entender o que ela realmente significa, talvez perceba que uma parte da sua vida nunca foi tão falta de chance quanto parecia. Foi falta de escolha assumida. E é por isso que este vídeo começa devagar, quase como quem abre uma porta para dentro. Porque se você ficar até o final, não vai encontrar respostas prontas, mas vai descobrir perguntas que você nunca fez e que talvez sejam exatamente as que faltavam. Então respira, se ajeita e deixa essa ideia te acompanhar por alguns minutos. O resto do vídeo não é sobre filosofia, é sobre você. Quando Sartre disse que estamos condenados a ser livres, ele não estava tentando ser dramático. Ele estava apenas descrevendo algo que todos nós sentimos, mesmo sem saber colocar em palavras. A condenação está no fato de que ninguém pode escolher por nós. A gente pode pedir conselho, pode perguntar opinião, pode até esperar que a vida decida sozinha. Mas no fim, sempre sobra aquele instante silencioso em que só existe você e a sua escolha. E é ali, naquele momento pequeno e pesado, que a liberdade aparece. Não a liberdade bonita das propagandas, mas a liberdade real, cheia de dúvida, cheia de medo, cheia de consequências. Porque ser livre não significa poder fazer tudo. Significa apenas que tudo o que você fizer vai ser responsabilidade sua. E é isso que dói. É isso que assusta. É isso que faz tanta gente tentar fugir. Mas Sartre não dizia isso para nos punir. Ele dizia para lembrar que, mesmo quando a vida nos aperta, mesmo quando o mundo parece fechado, a escolha ainda existe pequena, às vezes quase invisível, mas existe. E entender isso já muda alguma coisa por dentro. Porque quando você percebe que está condenado a ser livre, percebe também que está condenado a construir o próprio caminho, por mais difícil que seja. Quando a gente olha para o Brasil, essa ideia de Sartre ganha um peso diferente. Aqui a liberdade não é apenas uma escolha filosófica, ela é uma necessidade diária, porque no Brasil quase nada vem pronto, quase nada é simples e quase nada é garantido. A gente aprende cedo que decidir é arriscar, que cada escolha pode mudar tudo e que não existe um caminho totalmente seguro. É por isso que, para muitos de nós, a liberdade se mistura com uma sensação de estar sempre na beira do abismo, escolhendo escola, escolhendo trabalho, escolhendo se vai estudar ou descansar, escolhendo entre o hoje e o amanhã. E o mais curioso é que nessa confusão, a gente cresce acreditando que a vida só seria mais fácil se alguém viesse resolver por nós. Se o governo, a família, o acaso, qualquer um, menos a gente, tomasse as decisões difíceis. Mas o Brasil não funciona assim. E talvez nunca tenha funcionado. Aqui ser livre quase sempre significa lutar. Significa criar caminho onde não existe estrada. Significa construir futuro com o pouco que se tem. E, mesmo quando tudo parece fora do nosso controle, sempre existe aquele pequeno espaço onde a nossa decisão ainda é possível. Esse espaço que Sartre chamava de liberdade. Esse espaço que não dá para entregar para ninguém. Esse espaço que, querendo ou não, faz parte do que a gente é. E talvez seja por isso que o brasileiro carrega essa força estranha. A força de continuar andando mesmo sem garantia nenhuma. A força de inventar saída onde não existe porta. A força de tentar, mesmo quando tudo parece dizer não. No fundo, a nossa liberdade dói mais, mas também ensina mais. No Brasil, muita gente não escolhe por vontade. Escolhe por necessidade.
Escolhe porque, se não escolher, a vida não espera. Ela empurra. É por isso que tantas decisões acontecem cedo demais. A profissão que a gente escolhe sem conhecer direito. O trabalho que aparece antes do sonho. A responsabilidade que chega antes da maturidade. Aqui, o tempo não dá trégua. E enquanto alguns países discutem propósito, a gente discute sobrevivência. Muita gente decide entre estudar e trabalhar, entre descansar e fazer hora extra, entre ter um futuro melhor e sobreviver ao presente. E mesmo assim é curioso perceber. É justamente nessas escolhas apertadas que a liberdade de Sartre se revela de forma mais crua. Porque mesmo com pouco, mesmo com medo, mesmo com tudo contra, a gente ainda precisa decidir. E isso cria uma espécie de coragem silenciosa. Uma coragem que ninguém fotografa, ninguém aplaude, ninguém comenta. Mas que aparece quando alguém acorda cedo, quando alguém insiste no curso à noite, quando alguém diz, eu vou tentar mais uma vez. O Brasil obriga as pessoas a escolherem sob pressão, mas também transforma cada escolha em um ato de resistência, um ato de esperança e, de certa forma, um ato de liberdade. Porque mesmo quando o caminho é estreito, cada passo ainda é nosso. E essa é a parte bonita. E ao mesmo tempo dolorosa de viver em um país onde decidir é quase um sinônimo de sobreviver. Depois de entendermos, no último tópico, que o Brasil é um país onde muita gente prefere apontar culpados a assumir escolhas, é impossível não entrar naquilo que Sartre chamava de a maior liberdade e, ao mesmo tempo, o maior peso do ser humano, a responsabilidade. E aqui está uma das passagens mais fortes do existencialismo. Ninguém está vindo te salvar. Não existe um destino escrito. Não existe um herói oculto. Não existe uma força misteriosa guiando sua vida. Existe apenas você e as escolhas que você decide carregar. E é aqui que o Brasil se torna um exemplo perfeito. Não porque estamos condenados, mas porque vivemos em um ambiente onde quem assume responsabilidade vira exceção. Enquanto uns esperam o governo resolver, outros esperam a vida melhorar, e muitos acreditam que não dá para fazer nada, Sartre diria: essa é justamente a mentira mais confortável que existe. A responsabilidade, para ele, é o que define quem você é. Não é o lugar onde você nasceu, não é a realidade econômica da sua família, não é o caos do país, nem a injustiça do mundo. É aquilo que você faz apesar disso. E quando você entende isso, algo muda profundamente. Você percebe que a vida não está acontecendo com você. Você é quem está decidindo o que acontece com ela. O que Sartre chama de responsabilidade radical não é culpa, nem autopunição. É uma espécie de riqueza interna que ninguém pode tirar. Mesmo em um país cheio de desigualdade, falta de oportunidade e promessas vazias. Porque no fim, o que realmente diferencia as pessoas não é quem teve sorte, mas quem escolheu agir mesmo sem garantia nenhuma de que as coisas dariam certo. Essa é a liberdade mais assustadora e, ao mesmo tempo, a mais poderosa. Depois de entendermos que a responsabilidade é o que nos define, surge o maior inimigo silencioso dessa liberdade: a má-fé. Para Sartre, má-fé não é maldade. É algo muito mais comum, muito mais cotidiano. É quando a pessoa mente para si mesma para evitar encarar a própria liberdade. É dizer, eu sou assim mesmo. Não posso fazer nada para mudar. É culpa do Brasil. É culpa do sistema. É culpa da vida. A má-fé é confortável. Ela anestesia. Ela transforma a pessoa em espectadora da própria história. Ela cria a sensação de que tudo está fora do seu controle, justamente para que você não precise tomar decisões difíceis. E quando você olha para o Brasil, percebe como essa má-fé se espalha como uma cultura invisível. Gente que culpa o país por não tentar. Gente que usa a pobreza como barreira para não agir, mas usa o luxo como desculpa para não aprender. Gente que vive dizendo que o brasileiro não tem jeito, enquanto repete os mesmos comportamentos que critica. Sartre diria algo simples, mas incômodo. A má-fé transforma o ser humano em objeto. E é exatamente isso que acontece. Quando você diz, não posso, você deixa de ser autor e vira consequência. Quando diz não dá, você entrega sua liberdade para circunstâncias que nem ao menos escolheu.
O mais triste é que, muitas vezes, é essa autoenganação que destrói vidas antes mesmo que o mundo tenha a chance de tentar. Mas o mais interessante é que a má-fé só existe porque você tem liberdade. Se você realmente não tivesse escolha, não teria por que inventar desculpas. Por isso ela dói tanto quando é exposta. No fundo, tudo isso está conectado ao tópico anterior. Se a responsabilidade é sua maior riqueza, a má-fé é o roubo silencioso que acontece dentro de você. Um roubo que só você pode impedir. E se estamos sempre em movimento, então existe uma pergunta que ninguém pode fugir. Para onde você está indo? É aqui que entra a responsabilidade de construir o próprio caminho. Não aquela responsabilidade que pesa, que culpa, que sufoca, mas uma responsabilidade que ilumina. A consciência de que cada passo que você dá e cada passo que você evita está moldando silenciosamente a pessoa que você se torna. Sartre dizia que o ser humano está condenado à liberdade. E isso assusta porque, no fundo, significa que ninguém pode caminhar por você. Ninguém pode escolher por você, ninguém pode viver por você. A estrada só existe quando você começa a trilhar. No Brasil, isso tem um impacto ainda mais profundo, porque crescemos em um país onde muita gente acredita que o destino é selado pelo CEP, pela escola, pela família ou pela falta de oportunidade. E sim, essas coisas influenciam. Elas criam obstáculos reais, às vezes enormes. Mas não criam um destino. Sartre diria que você não é resultado do lugar onde nasceu. Você é resultado do que decide fazer com esse lugar. E é aí que a responsabilidade de construir o próprio caminho se torna tão importante, porque ela tira a vida da mão do acaso e coloca de volta na sua. Construir o próprio caminho não é ter todas as respostas, não é ter garantia de sucesso, não é saber o que fazer o tempo inteiro. É assumir que, mesmo perdido, você ainda pode escolher a direção. É entender que a vida não te deve nada, mas te oferece tudo se você tiver coragem de ir atrás. E na prática, construir o próprio caminho é feito de coisas muito pequenas. A escolha de estudar quando ninguém acredita em você, a escolha de tentar algo novo mesmo com medo, a escolha de se afastar do que te destrói, a escolha de continuar quando tudo parece parar. Essas escolhas são invisíveis, mas são elas que constroem a sua história. Não o país onde você vive, não a crise do momento, não as dificuldades que te cercam. A responsabilidade de construir o próprio caminho é, no fundo, a responsabilidade de não desistir de você. E quando você entende isso, o mundo deixa de ser algo que te empurra e passa a ser algo que você atravessa passo após passo. Escolha após escolha, dia após dia. Quando a gente chega ao fim dessa reflexão, uma verdade se revela quase como um sussurro incômodo, mas necessário. O Brasil não muda sozinho. Ele muda quando você muda. E isso não é um discurso motivacional barato. É existencialismo puro. Sartre dizia que cada escolha que você faz não transforma só sua vida. Transforma também o mundo ao seu redor. A sua ação se espalha como um eco, tocando pessoas, hábitos, lugares, decisões. E quando você muda, você altera o conjunto de tudo aquilo que te toca. O Brasil que você vê lá fora, esse que parece confuso, injusto, desigual, é feito em grande parte pelas escolhas que cada pessoa faz todos os dias, pelas pequenas atitudes que ninguém vê, pelos caminhos que cada um decide seguir, pela responsabilidade que cada um aceita ou evita carregar. E aqui está o ponto final. E também o começo de tudo. Um país não muda quando as condições mudam. Ele muda quando as pessoas mudam. A vida que você quer não vai ser construída por um salvador, nem por um governo, nem por uma promessa, nem por uma circunstância perfeita que talvez nunca chegue. Ela começa no instante em que você assume o papel principal da sua própria história. É quando você decide parar de esperar, quando você decide recomeçar, quando você escolhe o próximo passo, mesmo sem ver o caminho todo, quando você enfrenta a má-fé que te prende, quando você abraça a responsabilidade como liberdade, e não como peso. E no fundo, é isso que Sartre estava tentando dizer o tempo todo. O mundo só ganha sentido quando você decide dar sentido a si mesmo. O Brasil não muda de cima para baixo. Ele muda de dentro para fora, de pessoa para pessoa.
de escolha para escolha. E a mudança começa no único lugar onde ela sempre esteve ao seu alcance: em você. Se você mudar, outro muda, depois outro e outro. E quando você menos percebe, o Brasil que parecia impossível começa a surgir. Primeiro dentro de você, depois fora. Esse é o poder de existir de verdade. E essa é a revolução silenciosa que ninguém pode fazer no seu lugar. No fim, tudo se resume a isso. O Brasil muda quando você decide mudar, quando você escolhe ser autor da própria vida. Quando você entende que cada passo que dá é também um passo que o país dá junto com você. E se essa reflexão te tocou de alguma forma, se te fez pensar diferente ou te ajudou a enxergar a própria liberdade com mais clareza, então eu te peço uma coisa simples, mas que faz toda a diferença para que mais pessoas recebam essa mensagem. Se inscreve no canal. Não é só por número, não é só por algoritmo. É porque quando você se inscreve, você diz ao YouTube e ao mundo que conteúdos que fazem pensar ainda valem a pena. E, assim como na vida, uma pequena escolha abre portas que você nem imagina. Então, se inscreve, deixa o like e fica por aqui.